Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, esteja sempre convosco. Amados irmãos e irmãs, saudando o Padre Silvio, pároco desta paróquia, Nossa Senhora dos Remédios, Padre Arthur Macena, vigário paroquial, Diácono Júnior, saudando todos vocês, amigos, amigas, paroquianos, nossas caríssimas irmãs, filhas da caridade, filhas de São José, as irmãs salesianas, filhas de Santa Teresa, também as irmãs do Coração Eucarístico de Jesus, meus familiares, todos que vieram conosco participar da alegria de minhas bodas de prata sacerdotal, ocasião também que nos alegramos com a reabertura e reinauguração aqui do Horto da Agonia, esta obra de arte sacra. Irmãos e irmãs, vos desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste tempo santo de conversão, tempo da quaresma, iniciemos esta Eucaristia colocando-nos todos, cada uma na presença de Deus Pai, reconhecendo suas faltas, humildemente supliquemos o perdão de Deus, cantando. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só pecado, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente Ele te prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Proprietário do carro de placa HYZ 7095. Pedimos, por favor, que afaste o carro, porque está possibilitando a saída de alguém. Carro de placa HYZ 7095. Caríssimo Dom Evaldo, nosso co-irmão, bispo da Diocese de Viana, caros co-irmãos, Padre Arthur, Diácono Júnior, prezados irmãos e irmãs, estamos celebrando a Eucaristia, primeiro domingo do tempo da Quaresma, e nesta ocasião especial realizaremos a reinauguração da cripta desta amada igreja. Hoje também celebramos em ação de graças e rendemos ao bom Deus pelo ministério de nosso querido Dom Evaldo, 25 anos de sacerdócio, o qual comemorou no último 10 de janeiro. E aqui ele veio justamente para, juntamente conosco, celebrar em ação de graças os seus 25 anos de sacerdócio. Celebramos, irmãos e irmãs, o primeiro domingo da Quaresma, né? E a liturgia da palavra deste primeiro domingo traz como tema principal para reflexão
as tentações. São elas, como nós ouvimos no texto bíblico, as causas do pecado. Quem se deixa cair em tentação pega e, pecando, afasta-se de Deus, afasta-se do Criador. Como esse tempo é oportuno para revermos nossas falhas, fraquezas e pecados e corrigi-los, nada mais apropriado do que verificar quais as tentações que sofremos e em que muitas vezes caímos, para assim podermos nos livrar delas. Então é um tempo de reflexão, é um grande retiro que nós iremos realizar 40 dias e que nos chama a atenção para que a gente possa rever a nossa vida espiritual. A primeira leitura do livro do Gênesis traz oportunamente o tema do pecado original. Na linguagem figurada deste livro, temos a abordagem do tema do pecado e de como ele entrou no mundo e continua a entrar na vida de muitas pessoas. Ou seja, o pecado é o resultado da queda em tentações, isto é, em algo que promete trazer algum tipo de benefício, seja de posses, bens materiais, de prazeres, satisfações pessoais ou simplesmente de ser, realização como pessoa. Porém, na verdade, não traz a plenitude, não nos realizamos. A tentação de Adão e Eva é a de serem iguais a Deus, de se colocar de pé, de frente ao Criador. Querer ser igual a Deus continua sendo o desejo do ser humano. E na segunda leitura, vimos a carta de São Paulo aos Romanos, que tece um paralelo entre Adão e Jesus Cristo, e mostra como Deus é misericordioso diante dos tropeços humanos. O trecho da carta relembra que se, por um lado, um só homem, Adão, maculou com o pecado a humanidade, por outro, um só homem, Jesus, resgatou do pecado essa mesma humanidade. Enfim, a carta mostra que a graça de Deus é maior que todos os pecados. Portanto, é preciso perceber que esse infinito amor que Deus tem por nós é exatamente para purificar-nos dos nossos pecados e não para continuarmos no pecado. E no Evangelho, assim como nossos primeiros pais, eles foram tentados, enganados pela serpente, Jesus também foi tentado à infidelidade, a desviar-se de sua missão, a desviar do caminho proposto pelo Pai. E para iniciar o seu ministério, Jesus ele se retira no deserto, e lá é o lugar da prova, mas é também o lugar de onde Deus fala ao povo, renovando-lhe a esperança. E faço lembrar aquele tempo em que o povo antigo de Israel esteve no deserto, um momento de provação. E o diabo, no texto bíblico, ele se contrapõe a Jesus desde o começo de sua missão, porque o ministério de Jesus é oposição radical ao pecado, ao mal que destrói as pessoas. E o evangelista Mateus, ele faz uma síntese das provações de Jesus, em um esquema de 3 tentações, como nós ouvimos, como as que o povo de Israel viveu no deserto. Jesus jejuou e sentiu fome. A primeira tentação no deserto é o desejo de satisfação das necessidades. O interesse
por acumular. E Jesus contrapõe o diabo com a palavra da Escritura. É preciso viver da palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação acontece no alto do templo de Jerusalém, e ele é tentado ao espetáculo, a uma religião da fama e do reconhecimento, do brilho. E não é esta religião que Jesus veio implantar. Mais uma vez, Jesus responde com a Escritura, sempre tendo como base a palavra de Deus. E na terceira tentação, Jesus está sobre um monte alto. É tentado a um poder que não é serviço, é idolatria, pois não passa pela cruz e pela oferta de si. Adorarás ao Senhor teu Deus, e essa é a resposta de Jesus. Hoje também temos essa tendência de nós fugirmos da cruz. Para alcançar a glória é preciso passar pela cruz. E a cruz significa os desafios da missão. E enfrentando os desafios é preciso perseverar até o fim. Então, meus irmãos, estamos iniciando o tempo da Quaresma, e a palavra de Deus nos aponta caminhos e nos ajuda a compreender a nossa missão, e nos chama a atenção nesse tempo para a mudança de vida. É tempo para que nós possamos renovar a nossa vida espiritual, pois sempre somos chamados por Deus para que adentremos no seu mistério, e adentrando no seu mistério, vamos dar melhores passos em nossa caminhada. Que sigamos o Cristo, que é o nosso Senhor, o qual nós devemos adorá-lo com o coração e com a mente. Hoje celebramos em ação de graças os 25 anos de sacerdócio do nosso querido Dom Evaldo. O Dom Evaldo é meu contemporâneo, né? Ainda tivemos a oportunidade de morar na mesma casa, no seminário, e ele tem muitas qualidades, e uma delas é o zelo e o amor pela missão. E não foi à toa que ele foi chamado para exercer, a partir do seu ministério sacerdotal, a missão na igreja do episcopado, e foi chamado para uma diocese em Viana, e que lá há muitos desafios. Uma diocese onde há pobres, e com certeza enfrenta desafios justamente diante de uma realidade e que podemos também encontrar de injustiças e de desigualdades. E como evangelizar? Mas ele tem o dom para isso, o dom da paternidade, o dom de atender às necessidades do povo, de reconhecer essa presença divina na pessoa do pobre. E lá tem feito bem todas as coisas, como ensina o Senhor Jesus. É preciso fazer bem todas as coisas para que a gente possa atender bem o chamado de Deus. Então, Dom Evaldo, nós continuamos com as nossas orações a seu favor, pedindo ao Senhor que sempre esteja presente em sua caminhada, sob a luz do Espírito Santo, para que você possa sempre sentir esta força que vem do alto, para que nunca abandone esta missão, para que seja firme e confiante na graça de Deus, como os primeiros discípulos que não mediram esforços para servir Jesus Cristo, que é o nosso Senhor.
Irmãos e irmãs, hoje estou muito contente, assim como toda a comunidade paroquial, porque nós iremos reabrir a nossa cripta, o Horto da Agonia, que no passado, justamente nesse tempo quaresmal, os membros desta comunidade, antigos, adentravam na cripta para as orações. E se fortalecia muito na Semana Santa. Por quê? Porque aqui na cripta encontramos parte da Via Sacra. Painéis gigantes deixados pelo artista plástico cearense Gerson Faria. E que, com o pedido dos padres holandeses, os nossos saudosos padres lazaristas que vieram da Holanda, homens corajosos, pediram para que se estampasse estes painéis para a reflexão do povo. Então, nesta ocasião, nesta celebração, no final, iremos reinaugurar. Colocamos tudo em oração. Eu lembro que nas primeiras conversas com a Maninha, a Francineide também, o nosso restaurador Antônio Vieira, vamos confiar. Peça ao povo que vai dar tudo certo. Então, através da Escola de Artes e Ofício, pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará, conseguimos. Tudo isso sob a confiança em Deus e a colaboração de todos. Todos vocês rezaram, pensaram de forma positiva, colaboraram financeiramente e de várias formas, para que a gente pudesse restabelecer a nossa cripta. E no final, irei realizar os agradecimentos. E assim, após a bênção no final desta missa, após a bênção, iremos realizar a bênção e a reinauguração da nossa cripta. Então, caríssimos irmãos e irmãs, interessante que justamente no tempo da Quaresma nós vamos reabrir e vamos favorecer para que aqueles que desejam contemplar a obra e rezar diante destes painéis possam encontrar caminhos novos nesta Quaresma, que nos chama a atenção para uma vida nova, para um compromisso total com o Senhor. Que o Senhor nos acompanhe sempre, ilumine a nossa vida espiritual, abrindo sempre mais os nossos corações, as nossas mentes, para que continuemos a nossa caminhada firmes e confiantes na graça de Deus. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, foi à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Com fé, com confiança, apresentemos ao Senhor nossas preces na oração da Assembleia.
protegei, Senhor, a igreja e a cada um dos seus ministros contra a tentação do poder, da glória terrena e da riqueza, nós os pedimos. Motivai vossos fiéis a sempre saciar o espírito e alimentar a fé, com a palavra que de vós procede e com a graça da Eucaristia, nós os pedimos. Confirmai-nos com Livrai a sociedade de aderir ao consumismo e ao acúmulo de bens para poucos, em vez de promover a partilha e a fraternidade entre todos, nós os pedimos. Ajudai-nos a trabalhar pela edificação da cidade terrena, enquanto cultivamos a esperança da cidade celeste, nós os pedimos. Concedei à nossa comunidade que inicia sua caminhada quaresmal, preparar-se com empenho para a celebração da Páscoa da Ressurreição, nós os pedimos. Confirmai-nos com espírito generoso, Senhor. Tudo isto nós os pedimos, ó Deus, confiados em vosso amor de Pai e em Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei-nos, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz.
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-o. Vós que nos libertaste. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Dom José Antônio e Dom Evaldo Carvalho, que preside esta Santa Eucaristia, bispo de Viana, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos de vosso filho, Luiz Oliveira Campos, padre da Congregação da Missão, que ontem chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida,
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Vicente de Paulo, nosso pai espiritual, Santa Luísa de Marilac, e todos os santos da família vicentina e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre, sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade.
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra a sua força, o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
anjos vigiarem, eles te sustentarão, pra teus pés não tropeçarem, os perigos mais temidos, sem temor vai enfrentá-los, já que a mim se confiou, cuidarei de resguardá-lo. Quando voltar eu atenderei, na aflição com ele estarei, libertarei, glorificarei, e a salvação eu lhe mostrarei. Ele vai chamar por mim, logo eu lhe responderei, junto dele em sua angústia, sou eu quem o livrarei, e assim glorificá-lo, longos dias lhe darei, e a minha salvação eu lhe manifestarei. Quando voltar eu atenderei, na aflição com ele estarei, libertarei, glorificarei, e a salvação eu lhe mostrarei. Quando invocar eu atenderei, na aflição com ele estarei, libertarei, glorificarei, e a salvação eu lhe Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço a todos para que possam ficar sentados. Neste momento nós teremos algumas palavras. E nós gostaríamos de começar na primeira palavra dirigida ao Dom Evaldo. Então convido aqui a Iranete. Vai aí mesmo? É melhor aqui, ó. Dom Evaldo, eu quero que o senhor venha para cá. Ou eu posso ir para aí? É, posso. É melhor, né? Boa noite. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Isaías, capítulo 61, versículo 6. Estimado Dom Evaldo, hoje desperta-nos uma profunda alegria nesta celebração dos 25 anos de sua ordenação sacerdotal, momento especial em que louvamos a Deus pelo seu ministério.
Nesta ocasião, manifestamos nossas felicitações por tão significativa data do seu jubileu de prata presbiteral. São 25 anos de doação, de uma vida consagrada a Deus, iluminando a vida das pessoas com seu exemplo, suas palavras e seus trabalhos, dentre eles o culto litúrgico de amor e entrega ao povo de Deus a ti confiado. Que esse jubileu de prata sacerdotal renove em sua vida a graça desse ministério e, acima de tudo, a capacidade de servir com amor ao seu próximo. Querido Dom Evaldo, em nome da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, queremos dirigir os nossos agradecimentos e reforçar a amizade, o respeito e a admiração que todos lhe devotamos. E saiba da sua grande importância para todos nós desta paróquia e o quanto somos gratos a Deus por ter nos presenteado com seu convívio, a sua bondade e a sua orientação através do seu trabalho de vigário na nossa comunidade durante 3 anos. Que o Senhor continue sendo um fiel mensageiro da palavra de Deus e que Ele lhe dê muita força, saúde, coragem, para que possa continuar conduzindo este trabalho com a generosidade e com o desprendimento que possui, acolhendo, sobretudo, os mais simples e humildes. Parabenizamos pelo intenso e fecundo sacerdócio, uma vocação que se renova a cada dia. Que a sua vida sacerdotal seja coroada com muitas bênçãos e graças, e que Deus e Nossa Senhora dos Remédios o abençoem e o protejam. Abraços fraternos e carinhosos de todos que fazem a paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Obrigada. Muito bem, então essa palavra que representa todos os paroquianos, a nossa homenagem para o nosso Dom Evaldo. Agora vou dar algumas orientações em relação como o que vai ocorrer após a bênção, tá bom? Nós teremos algumas palavras aqui da a senhora Luísa Sela, secretária de Cultura do Estado do Ceará, também a Mania Moraes, que é a diretora da Escola de Artes e Ofício Tomás Pompeu Sobrinho, e do restaurador Antônio Vieira. Então a gente gostaria que vocês já se aproximassem. Vocês poderão utilizar este microfone, tá bom? E a orientação que eu tenho para dar, que após a bênção final, iremos realizar o rito da reinauguração da nossa cripta, com a bênção. Então nós iremos... Então nós, após a bênção, nós iremos realizar o rito lá na cripta. Infelizmente nem todos vão poder entrar. Então algumas pessoas estarão conosco, né? Vocês que representam todo este acontecimento em relação à restauração, e nós sacerdotes, Dom Evaldo. E após a bênção, vocês poderão, a gente pode organizar uma fila
né? E na medida em que vão entrando para contemplar a arte, já vão subindo para poder outros ter a oportunidade de contemplar. Mas o espaço vai ficar aberto. Vamos todas as terças e sextas-feiras, a partir das 4 da tarde, aqueles que desejam no horário mais tranquilo, e aqueles que desejam também em outro horário poderão se comunicar através da secretaria paroquial, o fone 3223-5644, que a gente vai dar essa possibilidade para agendamento, ok? Olá, boa noite. Me chamo Antônio Vieira, eu sou restaurador, eu trabalho também na área do setor do patrimônio da cultura de Fortaleza. E para mim fazer esse trabalho junto com os alunos da Escola de Artes e Ofícios sempre foi um desafio. Na verdade, eu venho desenvolvendo alguns trabalhos aqui na cidade de Fortaleza, muito desafiador, né? Tanto pela técnica, por trabalhos difíceis em desenvolvimento da técnica. Isso aconteceu no Vitral da Cefaz e agora nesse momento aqui na cripta da Nossa Senhora dos Remédios. Então assim, eu queria chamar os alunos aqui que participaram desse curso, que eles que são os verdadeiros artistas aqui. Cadê eles? Podem ficar aqui na frente, aqui, ó, por favor. Aqui, ó. Aqui. Na verdade são 14 alunos e assim, eu quero agradecer a dedicação de todos eles, porque a Merlin também, o Merlin é o meu companheiro auxiliar, né? Na minha ausência ele respondia pelas pinturas. Então assim, é uma responsabilidade muito grande trazer essa obra para a cidade de Fortaleza, pela questão estética, né, e artística que essa obra representa para o estado do Ceará. Primeiro porque era uma obra que ela é única, isso é uma grande verdade, porque o pintor Gerson Farias deixou muito pouco fragmento da sua história, e descobrir esse fragmento aqui, descobrir essa arte aqui, essas pinturas parentrais aqui embaixo do altar, para mim é o grande valor que essa igreja possui. Por quê? Porque Gerson Faria não deixou, como eu havia dito, não deixou nenhum resquício. Na verdade só tem uma pintura com o retrato dele, que foi um outro artista que pintou. Então assim, descobrir isso aqui nesse momento, um momento muito crucial, que foi um momento que foi no período da eleição, enquanto todos estavam votando, nós estávamos trabalhando aqui embaixo, caladinhos, tranquilinhos, para que posteriormente às eleições a gente pudesse revelar esse grande segredo. E para mim foi uma satisfação tremenda trabalhar com esses jovens que estão buscando o caminho do trabalho, porque é super importante isso. A gente não está só formando, a Escola de Artes e Ofícios não forma só jovens para o mercado do trabalho, mas forma pesquisadores. O trabalho deles é de pesquisa. Se você pegar os relatórios que foram produzidos em cada tela, em cada obra, em cada pintura parental, vocês vão ver que tem um estudo iconológico e iconográfico desse trabalho. Então assim, eu quero dar parabéns a todos eles. Na verdade eu sou só o condutor dessa missão e desse aprendizado. Obrigado. Boa noite a todos. É um momento muito especial assim para a escola. Eu sou diretora da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho. E a escola está completando 20 anos, né? Iniciou as suas atividades como um centro de restauro do Ceará. E depois de 4 anos, passou a ser a Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho. Ampliando as suas atividades também, não só como conservação e restauro, mas também nas artes visuais, no segmento da gravura, as várias técnicas que a gravura permite, e no artesanato, também em várias fontes que o artesanato permite. E mais recentemente,
nós fizemos uma oficina, ano passado, de prataria artesanal, que é um ateliê que foi montado para se trabalhar também nesse segmento. Dizer para vocês que a escola, ela não só forma o técnico, ela forma uma consciência crítica, uma consciência cidadã aos jovens, para que eles possam levar consigo esse conhecimento. Então, para nós, assim, a escola é um espaço muito especial, porque ele acolhe esses jovens e que o nosso público-alvo são jovens egressos da escola pública, que é outra coisa também muito importante. Então, eu queria também fazer uma referência dizendo que esse trabalho que a gente hoje está entregando oficialmente, a cripta, o Horto da Agonia, da Igreja dos Remédios, ele foi uma provocação de um pesquisador, de um historiador, nosso professor Gilmar de Carvalho, que nos deixou ano passado, e que era um profundo conhecedor da cultura cearense, da cultura popular e da cultura cearense. Então, quando ele procurou o padre Silvio, dizendo que queria conhecer a cripta, que estava fechada há 50 anos, é bom que a gente saiba que essa cripta é um tesouro do artista Gerson Faria e, portanto, do povo do Ceará. E também queria dizer que a escola, ela funciona no bairro do Jacarecanga, que é o bairro que foi muitos anos vivenciado pela aristocracia cearense e que hoje está completamente descaracterizado, exatamente porque o valor do patrimônio, o valor da nossa memória e o valor do nosso trabalho ainda falta muito para poder a gente tomar essa consciência. Então, a escola está no Jacarecanga, é um palacete do início da década de 20, onde a família Tomás Pompeu Sobrinho foi morar. Depois o Estado adquiriu esse palacete e hoje a gente considera que essa escola é um lugar de resistência à permanência e ao conhecimento que a gente tem que ter e passar para os jovens a importância de preservar o patrimônio e a nossa identidade cultural. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Boa noite, minha gente. Boa noite a todas, a todos. Meu nome é Beth Jaguaribe. Eu estou representando aqui o Instituto Dragão do Mar, que é uma OS que faz a gestão da Escola Tomás Pompeu, a escola da Secretaria da Cultura do Ceará. E eu queria rapidamente saudar a todos em nome do padre Silvio Mitoso, né? Dizer que agradecer todos os alunos e professores que conduziram esse processo. Na verdade, é um resgate, né, de um espaço importantíssimo, tanto do ponto de vista religioso, mas muito especialmente do ponto de vista do patrimônio simbólico, né? É um ambiente que dá conta da nossa religiosidade, né? De um espaço sagrado, que é o espaço de um templo. Então eu queria dizer, na verdade, agradecer muito o padre. Como disse Maninha Moraes, a diretora da escola, tem um personagem muito importante nesse processo, claro, além dos alunos, dos professores, mas é o professor Gilmar de Carvalho, né, um professor importantíssimo da Universidade Federal do Ceará, uma das vítimas da Covid, nos deixou de uma forma muito violenta, porque ninguém esperava, de repente ele se foi, como mais de 600 mil brasileiros se foram por falta de vacina, entendeu? Então é muito importante esse processo. Eu queria agradecer muito e parabenizar a igreja, a paróquia que recuperou,
não é, esse espaço tão importante para a cidade de Fortaleza. Queria parabenizar a diretora Maninha Moraes, que tem um trabalho apaixonado, um trabalho delicado, porque trabalhar com patrimônio é um trabalho que exige delicadeza, dedicação, especialmente numa cidade que não respeita a memória da experiência histórica desse estado. Então eu queria parabenizar a Maninha, parabenizar a secretária Luísa Sela, secretária da Cultura, né, um entusiasta desse processo de restauro, dessa experiência de formação que é a Escola Tomás Pompeu. Por fim, parabenizar o nosso querido artista Antônio Vieira, que liderou o processo junto com os alunos e as alunas e os professores, e o padre Silvio, né, que está muito feliz. E deixar um abraço a todos e pedir também que a gente cuide desse espaço e que cuide da cidade, porque ela precisa desse cuidado, tá bom? Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui na Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Uma palavra muito rápida, primeiro de saudar e cumprimentar o Padre Silvio e agradecer pela parceria e pela confiança, né, no trabalho da escola, liderada aqui pelo Antônio, né, de recuperação, de restauro, né, de painéis tão importantes, de um artista importante cearense para as artes plásticas, do Jetson Faria. E a gente estava aqui conversando com o Antônio, ele falando que é um tesouro mesmo aqui, né, e que estava numa condição muito degradada, e que o trabalho de recuperação, como a Beth muito bem colocou, ele recupera uma dimensão histórica, né, cultural, artística, aqui do nosso estado, além de permitir a reabertura de um espaço que estava fechado há mais de 50 anos. É um espaço importante também do ponto de vista religioso. Então, para nós da Secretaria da Cultura, é uma alegria poder ver a consequência do nosso trabalho, né, por meio da escola. E aí cumprimento e parabenizo Maninha, que, como também Beth falou muito bem, trabalha e lidera a escola de uma forma muito comprometida, né, transformando a escola cada vez mais em um espaço de referência, né, no trabalho com o patrimônio cultural, tanto material como também imaterial, né, nos nossos artesanatos, das gravuras. Então, a Maninha tem feito a escola crescer e contribuir, né, com a recuperação de prédios e de espaços importantes da cidade de Fortaleza e também do estado do Ceará. Através dela, cumprimento o Antônio, parabenizo pelo trabalho, e também todos os alunos e alunas que fizeram parte desse processo de restauro, porque além de tudo, além de todas as importâncias, isso ainda contribui com o processo de formação, né, com o processo de formação de pessoas para trabalhar em uma área que eu estava até comentando com a Maninha. Eu acho que a Escola de Artes e Ofícios é um dos únicos espaços de formação em restauro, né, não só da cidade de Fortaleza, mas, se duvidar, de todo o estado do Ceará, né? Então, uma profissão importante, né, que garante que os nossos prédios, as nossas pinturas, né, os nossos vestígios da nossa história possam ser preservados e recuperados. Então, parabenizar toda a turma e dizer que para a Secretaria a gente entende como está aqui cumprindo a nossa finalidade, que é de fortalecer, né, a cultura do nosso estado, de valorizar os artistas e os espaços importantes da nossa história e da nossa cultura. Então, é uma alegria poder ter participado desse processo e contribuído com o restauro da cripta que está aqui, que a gente vai já poder ver como ficou o resultado, né, do trabalho. Então, parabéns para a escola, parabéns para a equipe e também para o Padre Silvio, que de forma muito sensível, né, topou essa parceria. Obrigada, uma boa noite e um bom fim de semana para todo mundo. Eu queria só pedir aqui para voltar um pouquinho para desejar ao Dom Evaldo, certo? Muitos anos, vida longa, né, nessa sua missão, e que a gente possa usufruir desse momento aqui de hoje de oração. Muito obrigada. Antes da última fala, vamos tirar aqui uma foto.
Então agora o momento final, né? Nosso últimas considerações. Então, caro co-irmão Dom Evaldo Carvalho, caros co-irmãos, Padre Arthur, nosso diácono Júnior, que aqui veio para colaborar conosco no serviço de evangelização. Caríssimas irmãs de vida consagrada, aqui presentes, os nossos seminaristas, senhora ou jovem Luísa Sela, secretária de Cultura do Estado do Ceará, a senhora Mania Moraes, diretora da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho, senhora Beth Jaguaribe, diretora de formação do Instituto Dragão do Mar. Prezados irmãos e irmãs, nesta cerimônia histórica, realizaremos a bênção e reinauguração da cripta desta igreja, que há mais de 50 anos encontrava-se fechada, onde há um verdadeiro tesouro, que é a bela obra de arte do artista plástico cearense Gerson Faria, datada em 1940. Sinto-me realizada, assim como toda a comunidade paroquial, por termos conseguido reabrir a cripta com a obra restaurada. Agradeço antes de tudo a Deus por nos ter acompanhado nessa empreitada. Agradeço ao governo do estado do Ceará, que através da Secretaria de Cultura, pela Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho, na pessoa da Mania Moraes e de sua equipe, a restauração dos painéis que retratam a paixão de Jesus. Agradeço ao professor Antônio Vieira e ao Merlin Alves, que com maestria acompanharam os estudantes no processo de restauração. Enfim, os estudantes de arte, que através do aprendizado na Escola de Artes, realizaram de forma significativa a revitalização dos painéis. Portanto, sem a dedicação e a delicadeza dos mesmos, não poderíamos hoje contemplar as expressões dessa imponente arte que retratam a paixão de Jesus. Ao Paulo Marcelo, assessor de comunicação da Escola de Artes e Ofícios, ao nosso estimado Tom Barros, minha gratidão pela divulgação, ao se disponibilizar por trazer à imprensa, propagando o processo de restauração da cripta. Agradeço também ao Contran, nosso engenheiro aqui da paróquia, a Jaqueline, nossa arquiteta, que faz parte aqui da nossa comunidade paroquial, que nos ajudaram no projeto, aliás, de reestruturação da cripta. E todos os representantes de grupos, movimentos pastorais, enfim, a todos os paroquianos, todos os que colaboraram, seja financeiramente, como também especialmente com as orações. Nossos agradecimentos. Agradecimentos póstumos ao professor Gilmar de Carvalho, ele era historiador, que no ano de 2008, quando é pároco desta paróquia, despertou-me para o valor da obra de arte contida na Igreja dos Remédios, que esta estava escondida. Minha gratidão a todos vocês presentes que vieram justamente participar, né, neste momento, dando um brilho especial a esta celebração, a esta solenidade tão importante para todos nós. Obrigado. E agradeço a PASCOM, da Paróquia São Pedro e São Paulo, que veio colaborar com a PASCOM da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios para a transmissão desta celebração para as redes sociais. Nosso muito obrigado. Bênção final, para depois darmos a bênção aqui no espaço, ora reinaugurado. Palavras de agradecimento, de gratidão, o Padre Silvio, os co-irmãos colaboradores,
pela acolhida generosa dos paroquianos, grupos pastorais desta paróquia Nossa Senhora dos Remédios, onde servi por 3 anos, 2010 a 2013, quando era meu primeiro mandato como provincial da província de Fortaleza. Veio para cá assumir a paróquia o então, na época, padre Fernando. Estava com o pé quebrado, então me dispus para ajudá-lo e acabei ficando por 3 anos, enquanto era provincial, também colaborava como vigário nesta paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Fiquei até 2013, 2014, Padre Fernando foi chamado ao episcopado, hoje é bispo de Palmares, da diocese de Palmares, no Pernambuco, e depois de 5 anos também fui chamado para o episcopado. Hoje sou bispo da diocese de Viana, no estado do Maranhão, onde nós acompanhamos 22 municípios e 28 paróquias. Estamos nesta missão e com muita alegria vim aqui celebrar com vocês, porque o nosso ministério, vocês também participam, fazem conosco o nosso ministério presbiteral. Por isso nós fazemos questão, ao celebrarmos uma data especial de 25 anos, celebrarmos a Eucaristia como ação de graças, como gratidão por tudo aquilo que nós realizamos juntos enquanto trabalhamos nesta paróquia. Meu muito obrigado pelo carinho de todos vocês. O Senhor esteja convosco. De nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos mostre a sua face e vos seja favorável. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Neste momento, como eu já expliquei para todos, nem todos vão ter a oportunidade, no momento da bênção na cripta, para entrar. Nós iremos fazer um rodízio logo após a bênção. Formaremos uma fila e aos poucos vocês terão a oportunidade para contemplar. Então, em primeiro momento, nós iremos realizar a bênção juntamente com a equipe que estava aqui à frente.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, que padeceu por nós, se reuniu pelo mistério pascal, esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, na alegria de estarmos aqui neste momento, neste espaço restaurado, nesta obra de arte, mas também obra de fé, de piedade, que fortalece não apenas o sentimento da cultura, da arte, mas o sentimento sagrado, sobretudo neste Espírito Santo, em que meditamos os mistérios de Jesus, seus últimos passos até a sua cruz, a sua entrega, a sua doação de vida e salvação para todos nós. Nós suplicamos a bênção de Deus sobre este espaço, agora reinaugurado, reaberto, sobre todas as pessoas que colaboraram para que hoje tivéssemos partido neste momento. Abençoe-nos, Deus, que pela cruz e pelo sangue do seu Filho nos reuniu, nos salvou. Amém. Conceda-nos saber compreender devotamente, junto com todos os santos da Santa Cruz, em toda a sua sublimidade e profundeza. Amém. Que Deus aceite com bondade o que ora fazeis com fervor, pedindo de se ouvir com clemência as orações do mundo. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos para lá.